Oi, pessoal, voltei. Então, agora nós vamos começar o terceiro bimestre, tá bom? Nossa primeira aula a gente vai falar sobre prevenção de acidente, mas de uma forma começar, né? Falar sobre essa prevenção de acidente, tratando sobre o alcoolismo. E aí eu vou ler um texto para vocês, que eu vou deixar o arquivo lá, mas é o que eu tô falando. É bem importante vocês escutarem essa leitura, porque eu não vou só ler o texto, eu vou explicar os pontos do texto, que tem alguns que não tem uma verdade absoluta. Então, eu vou, assim, a maioria da atividade, eu quero ter o ponto de vista de vocês. Qual que é, o que é que vocês acham justo e o que seria legal, né? Legal que eu falo em forma de lei, tá certo? Porque nem a lei consegue compreender esse assunto corretamente. Tem alguns pontos que são divergentes, tá? Então, o texto, ó, é cuidados com o corpo sobre a decisão, tá? Esse texto é da Cris Macarreira. Doença muitas vezes favorecida pela atividade profissional, o alcoolismo tem sido enfrentado por empresas e seus funcionários dependentes. Então, assim, ó, a primeira coisa, o alcoolismo ele é relacionado com o estresse do trabalho. Então, geralmente as pessoas elas estão estressadas por causa do trabalho e começam a beber, e aí vem o vício pela bebida, tá? Então, é o primeiro ponto para que as empresas possam ser responsabilizadas por esse funcionário, certo? Aí o texto começa falando sobre o Geraldo. Geraldo mal abre os olhos pela manhã e com a luz do dia vem uma vontade visceral, bebida. Quando menos espera, está com um copo de cachaça na mão trêmula. Sem fome, segue para a fábrica. De vez em quando, corre para o armário, onde esconde uma garrafa. Um gole, outro e volta ao trabalho. Na saída, mais um trago. Por dia, enxuga 2 garrafas e, por causa disso, chega a dar o cano 15 dias por mês. Geraldo está com 32 anos e começou a beber aos 18. Aí aqui ele fala que ele chega a dar o cano 15 dias por mês, né? Lembra que a gente só pode enviar uma pessoa para o INSS no 16º dia? Então, se uma pessoa está doente ou acontecer alguma coisa com ela até 15 dias, a responsabilidade é da empresa. No 16º é que pode ser enviado para o INSS, tá certo? Então, aqui, ó, o Geraldo ele está faltando 15 dias, e se ele entregar um atestado, a empresa vai precisar pagar esses dias para ele, independente de qual foi o motivo, e principalmente porque o alcoolismo ele pode ser entendido como uma doença. Na época, arrumou um emprego de instalador de cortinas. No final do serviço, o cliente pagava uma bebidinha. Logo, começou a tomar cerveja todos os dias. Um dia, a situação saiu de controle. Depois de beberem umas e outras, Geraldo e o companheiro de trabalho começaram a trocar socos enquanto o amigo dirigia, por causa da divisão da gorjeta. Saldo: um acidente de trânsito, ferimentos e demissão. O patrão toleraria um acidente de trânsito, mas não um empregado bêbado. Essa história já está no passado de Geraldo, hoje com 45 anos e há 13 sem beber. E aí ele falou: antes eu não tinha identidade, eu nem me olhava no espelho. Ele atribuía a conquista da abstinência à realização de antigos sonhos. Fez um curso de fotografia, comprou um apartamento onde vive com a mulher e 2 filhos, que temeu perder durante a era dos porres, e virou atleta. No futuro pretende pedalar 535 quilômetros até Belo Horizonte, sua cidade natal. Geraldo ainda vive uma luta diária contra o vício. Quando vejo alguém tomando uma cervejinha, me dá vontade, mas eu resisto. Ele é dependente químico. A Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, considera que o alcoolismo é uma doença. Então, esse é o primeiro ponto, né? Se o alcoolismo é uma doença, será que eu posso demitir um funcionário doente?
quando aconteceu o acidente de trabalho lá, que ele bateu, né, o carro, sofreu aquele acidente. Será que o proprietário da empresa pode mandar esse funcionário embora e ainda demitir ele por justa causa porque ele estava bêbado no volante? E aí eu não estou falando que isso é assim ou não, tá bom? É para vocês pensarem. Então, a OMS, né, considera que o alcoolismo é doença que não tem cura, mas tem controle. Está em quarto lugar na lista das doenças que mais incapacitam os trabalhadores. Pode ter causa hereditária, psicológica, sociocultural ou todas juntas. Segundo o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, que é o CEBRID, 11,2% dos brasileiros são alcoólatras. No Nordeste, a média chega a 16,9%. Quem começa a beber com menos de 15 anos tem 4 vezes mais chances de se tornar dependente do que quem começa entre os 15 e os 21 anos. Tá, vamos continuar, senão vai ficar muito grande. Muito a oferecer. Antônio Ribeiro Santos tomou a primeira pinga aos 10 anos em casa com o pai. Disseram, este é homem para valer, lembra ele. Antônio é alcoólatra em recuperação há 15 anos. Parou de beber com terapias em grupo e com o apoio dos amigos. E ainda faz parte do programa de ajudas aos dependentes químicos da Ford, onde trabalha há 13 anos. O grupo de 24 pessoas reúne-se a cada 15 dias durante 2 horas para o apoio mútuo e troca de experiências. Então, o primeiro ponto, aqui também que é importante a gente pensar, refletir, né, é sobre como o acesso da bebida alcoólica, né, que é considerado uma droga, por mais que ela seja proibida a compra para menores de idade, geralmente, né, a bebida na nossa família, ela não é considerada como uma droga. A gente consome normalmente. E aí, igual falou aqui, né, se eu tenho um filho homem, provavelmente eu quero já que ele começa, que ele experimente, e isso não é considerado algo ruim, né? Muito pelo contrário, quando, se meu filho gosta de cerveja já desde pequeno, é só uma cervejinha, é porque ele já está alcançando uma idade. E a gente também, né? Quando nós temos essa idade, independente do sexo, se eu sou um garoto, né? Se eu sou menino ou menina, a gente vê os adultos bebendo e às vezes a gente nem gosta de cerveja, mas como vê que o adulto ele consome, a gente tem o interesse de experimentar e às vezes a gente nem gosta, mas quer beber porque aquilo é legal, né? Então é o primeiro ponto, e aí ali vocês viram as estatísticas, que uma pessoa que começa a beber com 10 anos, ela tem 4 vezes mais chances, né, de se tornar alcoólatra, tá? Então, o grupo está mais forte a cada dia. Aqui é uma família, diz Ana Maria Feliciano, assistente social da companhia da Ford, tá? Que lembra casos de recuperação como o de um funcionário que pegou um carro na linha de produção para beber na portaria. A pessoa em recuperação tem muito a oferecer para a firma. Depositaram confiança em mim e me deram até função com maior responsabilidade, disse o que está em tratamento, né? Que é um integrante do grupo que chegou a ficar internado por um mês e cujo tratamento a fábrica empregou 7 mil reais. Então, aqui é um outro ponto. Igual eu falei, o alcoolismo é considerado uma doença e às vezes ele pode ser adquirido por estresse ao trabalho, então isso seria uma responsabilização da empresa. Será que toda empresa tem condições de pagar, sei lá, 7 mil reais, não, e talvez isso seja um valor mínimo, para cuidar de uma pessoa que não esteja trabalhando, porque se ela está em tratamento, ela está afastada. E aí também eu não posso demitir. Será que, e quando essa pessoa também ela não se considera como doente, né? E não avisa para a empresa que às vezes a pessoa bebe e acha que aquilo é normal, que não é alcoólatra, né? Então ela não se considera
doente, e aí isso não é informado para a empresa. Às vezes, quando a empresa vai descobrir, é porque aconteceu alguma coisa já muito grave. Então, o que a gente precisa pensar? Será que a pessoa, porque às vezes a empresa não sabe, mas quem trabalha do lado daquela pessoa sabe. E aí ele está correndo um risco e também não só ele, né? Porque mesmo que não, essa pessoa que esteja bebendo ela não seja motorista, ela pode estar trabalhando com uma máquina e talvez um processo que ela faça errado vai atingir um outro ali da frente, né? E talvez, quem sabe, é o que estava atrás dele. Então, nesse processo, será como que as pessoas que trabalham com essa pessoa devem reagir? E aí a gente vai pensar também em discriminação, porque o alcoolismo ele é uma doença, então a gente não pode discriminar essa pessoa, né? Mas será que eu não querer trabalhar com essa pessoa, eu estou discriminando ela? Então é um outro ponto para vocês pensarem, tá bom? Cadê? Programas de prevenção e de recuperação de dependentes químicos dentro das empresas públicas ou privadas são cada vez mais comuns, ainda que a embriaguez habitual ou em serviço possam levar à demissão por justa causa. Edson Lisboa, superintendente regional do SES no Rio Grande do Sul, acompanhou de perto uma experiência de sucesso que tem 11 anos e beneficiou mais de 100 mil trabalhadores. Com um orçamento de 30 mil reais, o SESI faz durante 1 ano e meio um mapeamento sobre os problemas de uma empresa em relação ao álcool e outras substâncias químicas. Porque não é só o álcool, né, minha gente? Tem pessoas que são dependentes químicos também, que são usuários de droga, e talvez isso também talvez não, né? É também considerado uma doença, tá? Então, com o levantamento em mãos, são traçadas ações específicas para cada fábrica. A identidade dos dependentes é preservada. Por que essa identidade dos dependentes é preservada? Para que não tenha a discriminação com essa pessoa. E será que é fácil a gente manter a identidade dessa pessoa preservada? E aí é um outro ponto para vocês pensarem, tá? No universo de 73 firmas atendidas, o consumo de álcool diminuiu em média 13%, as faltas 8%, os atrasos 32% e os acidentes de trabalho 34%. Para 70% dos alcançados pelo programa, o ponto de partida para enfrentar a dependência foram as empresas que deixaram de perder 50 milhões de reais com os impactos das doenças, de gastos com atendimento à perda de produtividade. E aí, a gente agora vai voltar de novo para o questionamento de valores, né? Do que a empresa precisa gastar para cuidar desse funcionário. E aí, pensando que talvez esse valor que vai gastar para cuidar dele seja menor do que é para se demitir ou para ter esse funcionário. Porque às vezes eu posso demitir esse funcionário, ele entrar com uma ação, dizer que está doente, eu vou ter que recontratar, cuidar e talvez ainda pagar uma indenização. Fora isso, se não acontecer de eu demitir, enquanto eu não sei, né, disso, esse funcionário ele falta, ele não produz da mesma forma, e aí isso é que fala esse gasto de atendimento. Então, assim, eu estou pagando um funcionário que não está sendo produtivo. E dependendo da empresa, dependendo da quantidade de funcionários que vem acontecendo isso, esse valor ele pode ser muito mais alto do que eu gastaria com o tratamento dessa pessoa, tá bom? Então, um outro ponto de vista que eu quero que vocês tenham. Será que é melhor eu tratar? Será que é melhor eu demitir porque ele não está sendo produtivo, porque ele está pondo em risco outras pessoas, tá bom? Ver o fundo. O Programa de Controle e Recuperação de Dependência Química desenvolvido pela Embraer detectou que o álcool aparece em quarto lugar na lista de drogas mais consumidas e que aproximadamente 13% dos 14 mil funcionários da empresa têm relação problemática com a bebida. Nos últimos 6 anos, houve uma redução de 53% dos números de faltas na empresa.
A companhia estende ações de recuperação à participação da família, faz exames toxicológicos e usa bafômetros periodicamente nos funcionários. Desde 2000, para cada trabalhador identificado no exame toxicológico, outros 2 procuraram ajuda voluntariamente, completa Carmine. O exame é polêmico. O médico João Carlos Dia, da Associação Brasileira de Psiquiatria, diz que o exame só pode ser realizado se for consentido pelo trabalhador ou por acordo coletivo e não pode ser usado de forma punitiva. Tem que fazer parte de um programa de prevenção e dar direito ao contraditório. O que é o contraditório? É eu provar o contrário. O exame mostra que o trabalhador usa uma substância química, mas não indica se ele é dependente. Ele pode ser útil em profissões cujo erro pode prejudicar seriamente outras pessoas, como é o caso de um piloto de avião. Então, vamos aqui, que esse ponto ele é muito importante, tá? Então, a empresa provavelmente ela não tem como comprovar que esse funcionário ele é alcoólatra ou não, porque para ela comprovar isso ela tem que fazer o exame e esse exame ele não é obrigatório. Eu só faço se eu quiser. E mesmo que se eu descobrir porque a empresa fez o exame, ele não pode ser usado de forma positiva, porque digamos assim, a empresa tá fazendo o exame com uma campanha lá contra o alcoolismo e aí descobre que aquele funcionário é alcoólatra. Ela não pode demitir ele por justa causa através desse exame, tá? Por quê? Porque o alcoolismo é uma doença e porque ela não pode usar essa prova como forma de demissão. E aí é um outro questionamento que eu faço para vocês. Isso é correto ou não? Jefferson Luiz da Silva era funcionário da Embraer, trabalhava na administração do aeroporto de São José do Campos e várias vezes chegou bêbado ao trabalho. A Embraer, gente, são as pessoas que estão ali trabalhando, controlando os aviões, tá? Então imagina, né? Se 2 aviões baterem, quanta de gente que morre por causa de um funcionário, tá certo? Pra gente ter também essa grandeza, né, da importância da segurança, tá? Eu maltratava as pessoas, assustava. Como conseguia ficar algum tempo sem beber, até 1 ano, eu achava que não era alcoólatra, mas bastava começar. Quando eu abri a garrafa, tinha que ver o fundo. Saí de casa da minha mãe por causa do descontrole, descreve. Aos 31 anos, Jefferson procurou a ajuda da empresa. O tratamento é excelente porque o alcoólatra conta com uma estrutura e tem motivação. Ele não bebe há 15 anos e mudou de atividade. Hoje é consultor de empresas que desejam implantar programas de prevenção e recuperação de dependentes. Então, isso aqui é uma outra forma da empresa conseguir adequar esse funcionário. Às vezes, esse funcionário está numa profissão, numa atividade que é muito arriscado, igual um motorista, uma pessoa que está ali controlando o avião, né? Então, se ele está em tratamento e às vezes eu não posso demitir esse funcionário, eu tenho que trocar ele de função, porque já pensou o risco, né? E aí é uma outra forma, às vezes, porque talvez se eu demito esse funcionário, ele possa até vir morrer por causa disso, porque ele pode entrar num processo de depressão, acabar bebendo mais e piorar. Se eu consigo tratar esse funcionário e fazer que ele continue trabalhando, o tratamento dele vai ser melhor, né? E aí, quando eu acredito nessa pessoa que fala sobre essa motivação e consigo colocar ele num outro setor e eu continuo confiando que o trabalho dele é necessário para minha empresa, talvez esse processo de recuperação seja mais rápido, tá bom? Esses aqui em marrom eu não vou ler, quando vocês forem ler, vocês leiam, tá certo? Empresa Lúcida. Paramédica e professora da Fundação Getúlio Vargas, Edith ajuda funcionários, ajudar funcionários, em vez de punir, além de inteligente, por parte da empresa, uma questão de justiça, já que algumas atividades favorecem o alcoolismo. E aí aqui é a outra questão que eu quero que vocês pensem, tá? Porque às vezes a gente fala que de forma nenhuma uma pessoa alcoólatra deveria estar ali naquele trabalho. Só que aí eu gostaria que vocês pensassem, e se essa pessoa for você? E se essa pessoa for o seu pai?
Será que você vai pensar que essa pessoa precisa ser demitida ou essa pessoa precisa de tratamento? Então, além de eu pensar como um todo, eu gostaria que vocês pensassem no lugar dessa pessoa, tá? Como se eu fosse essa pessoa ou como se essa pessoa fosse alguém muito importante para mim. Quem exerce um trabalho muito perigoso, por exemplo, pode passar a beber compulsivamente para anestesiar. O agente penitenciário Luiz da Silva Filho, diretor de saúde do Sindicato da Categoria de São Paulo, reitera a explicação da professora. Em geral, após 6 meses de trabalho como agente penitenciário, a pessoa começa a ter problemas com drogas. É estressante demais suportar tanta pressão. Temos muitos problemas com agentes alcoólatras. As profissões monótonas também podem gerar problemas com o álcool, pois a bebida passa a ser usada como recurso compensatório e gera euforia e prazer. Quem aqui já ouviu dizer que uma pessoa, para um bandido, né, para ele assaltar, para matar alguém, geralmente ele não está em sã consciência, né, ele usa algum entorpecente. Então, tem profissões, né, policiais, os agentes de segurança, eles, né, e tem outras também, outras profissões que têm um estresse muito grande, um medo muito grande. E aí o próprio trabalho induz o consumo de bebida, tá? E aí eu pergunto para vocês, isso é verdadeiro ou é uma fraqueza da pessoa? As profissões monótonas também, caramba, olha aqui, as atividades que causam afastamento, prolongado do lar também podem ajudar no desenvolvimento de dependência. O Itamaraty mantém um programa dirigido a diplomatas que abusam do álcool. Médicos são também grandes vítimas da doença. A proximidade constante da morte e exigência de autocontrole convida para um drink. Geralmente a gente vê muito médico fumando, né? O médico, a gente pensa, é a pessoa que cuida da nossa saúde, né? Mas é muito difícil a gente ver um médico que tem uma saúde boa. Geralmente ele é obeso, fuma. E por que isso, né? Talvez porque o médico também ele esteja ligando diretamente com a morte, né? Será que quando um paciente morre na mão daquele médico, será que ele tem um controle suficiente de saber que ele não teve como salvar aquela pessoa? Ou será que ele, para conseguir ter esse entendimento, ele precisa utilizar algum outro meio, a bebida, o cigarro, a comida, para poder tirar essa culpa, esse estresse, tá? E isso vai de várias profissões. Então, mais uma vez, por isso que, além de ser considerado uma doença do trabalho, né? Pode ser uma doença causada pelo o trabalho, tá certo? Estamos nas últimas. O programa de prevenção que pode efetivamente apresentar resultados são aqueles que primeiro vão estudar com a participação de especialistas e dos próprios funcionários as condições do ambiente de trabalho e as relações que ele proporciona. Alerta a professora Edith. A partir daí, identifica-se como surge o risco. O segundo passo é desenvolver as transformações dos aspectos nocivos do trabalho. Para isso, a empresa também precisa empreender um esforço semelhante ao do dependente, admitir que tem problemas. Levei um choque e decidi me tratar. Antônio Ribeiro tem 52 anos e hoje considera-se um vencedor. Eu gosto de viver intensamente. Chefe do serviço do Departamento de Trânsito da Prefeitura de Diadema, Antônio conseguiu comprar uma casa para viver com os pais. Foi uma conquista para quem chegou a morar em um porão e até mesmo a dormir no local de trabalho após se separar da mulher. Antônio bebia quando acordava, bebia no almoço, antes de chegar em casa, antes de dormir, perdeu o controle e 3 empregos. Fiquei displicente, chegava ao trabalho com ressaca. Em um deles eu analisava projetos, mandava executar e dava problema porque eu não tinha raciocinado direito. Depois que me separei, fui chamado na escola do meu filho, porque ele estava com problemas. Perguntei para a psicóloga qual era o problema dele e ela disse que era eu. Levei um choque e decidi me tratar. Estou sem beber há 15 anos. No começo foi muito difícil, hoje me acho importante. Vou em festa e me policio diariamente. Parei de beber com a ajuda de terapia e não precisei tomar medicamento. Antônio
pode não ter decifrado os motivos da dependência, mas o conforto dos amigos e o sorriso dos filhos foram os bons motivos para se livrar dela. E aí é um outro questionamento, né? O alcoolismo ele é uma preocupação para o trabalho, mas também é uma preocupação para a família, né? Como que será que a família precisa cuidar dessa pessoa? E será que quando essa doença ela está, se eu começo a beber por causa do meu trabalho, e isso vai trazer prejuízos para minha casa, certo? Será que a empresa ela também tem que se responsabilizar por esse estado emocional do filho de um pai alcoólatra porque ele começou a trabalhar por causa do trabalho dele? Será que precisa cuidar da esposa, dos pais? O que vocês acham? Eu vou encerrar aqui, vocês podem ler esse texto com mais calma. E aí, aqui já tem várias perguntas, eu vou colocar mais algumas para a gente poder concluir a atividade, tá bom?